Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Aviso já que hoje é um bom dia para irem buscar papel, caneta, ou computador, ou tablet, ou o que quiserem, ok? É um conselho de amiga. Pois é, hoje vamos falar de uma técnica muito interessante, sobretudo para quem já ouviu o episódio dos juros compostos que, conforme Einstein dizia, é a verdadeira oitava maravilha do mundo. E para quem não sabe do que é que eu estou a falar, recomendo que faça uma pausa neste episódio. Sim, isso mesmo. Faça agora uma pausa e ouça o episódio 2. Mesmo lá no início, onde explico o que são juros compostos. Depois, quando voltar a este episódio, tudo fará mais sentido. Claro que o ideal era fazer uma maratona e ouvir todos seguidos, até pelo encadeamento que tem. Mas, voltando, para explicar de forma rápida, vou fazer aqui um little reminder, ok? Portanto, juros simples. Juros simples acaba por ser a taxa, o princípio em que a taxa de juros é sempre calculada em função do capital inicial. Portanto, os juros que estamos a obter não são reinvestidos no próximo período. E por isso, os juros obtidos em cada período são sempre os mesmos. Ou seja, as principais características dos juros simples acabam por ser o capital inicial que nós temos para investir permanece o mesmo durante a operação, se não houver aportes ou reforços. O juro é o mesmo para cada um dos períodos. Portanto, se eu tenho uma taxa de juros de 1%, ela é calculada sempre pelo capital inicial, e a taxa de juros é aplicada sobre o capital investido ou o capital inicial, ou seja, a taxa de juros incide só sobre o capital inicial. Portanto, se fosse a fórmula, eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas isto é uma fórmula, não é? Tem a ver com o valor futuro, o valor atual, taxa de juros e períodos. E se vocês estivessem aqui em que valor futuro, não é? É igual ao valor atual vezes, abre parênteses, 1 mais n, que é o número de períodos, vezes i, que é a taxa de juros, que são as letras, e fecha parênteses, e que são as letras que assumem aqui a fórmula. Portanto, valor futuro igual ao valor atual vezes 1 mais n vezes i. Já os juros compostos, o que são? Tenham calma que isto vai ser sobre fórmulas, ok? Os juros compostos, aliás, mas é mais simples. Voltando, os juros compostos são os juros obtidos em cada período adicionados ao capital inicial que gera novos juros, ou seja, faz o efeito de capitalização. E nesta taxa de juros, ao contrário dos juros simples, eles acabam por não ser pagos no vencimento porque acumulam. Por essa razão, o capital cresce. Ou seja, características. O capital inicial aumenta a cada período devido ao facto de os juros serem adicionados. Ou seja, vou usar exatamente, ainda por cima não temos parte visual, se nós temos 100 euros vezes 10%, portanto vamos usar aqui a matemática simples, 100 vezes os 10%, portanto a taxa aqui, o retorno seriam 10, portanto teríamos o capital inicial, 100 mais os 10, teríamos 110. E isto é sempre o cálculo dos juros simples, mesmo no segundo período, no segundo ano, é sempre igual. No caso dos juros compostos, o que é que acontece? No segundo período, portanto o primeiro período é igual, 100 vezes os 10 igual a 110, porque é os 100 mais os 10 do juro. No segundo período não vai ser 100, mas sim 110. E os 10% vão incidir só por os 110, ou seja, sendo que os 10 vêm, os pozinhos vêm, são os juros, são calculados juros sobre juros, não é? Portanto, as taxas de juros que é aplicada a um capital que vai variando, vai aumentando, os juros vão aumentando. E aqui a fórmula, só para vos deixar, seria o valor atual é igual ao valor futuro vezes, abre parênteses, 1 mais i, em que i é a taxa de juros, fecha parênteses, elevado ao número de períodos. Mas, pela minha experiência, este conceito nem sempre é fácil de entender e esta hora vocês tipo, meu Deus, o que é isto? Valor futuro, valor atual, vou fugir. Calma, muita calma nessa hora, meus amigos. Uma das coisas que eu tenho percebido, e mesmo desde que fiz aquele episódio, e eu já tendo falado muitas vezes nisto, mas falarei as vezes que forem necessárias, e não se sintam inibidos em fazer perguntas, este conceito nem sempre é fácil de entender, e então para fazer os cálculos muitas vezes revela-se uma dor de cabeça para algumas pessoas. Mas tenham calma que hoje eu trago-vos a solução. E qual é? A regra 72.
E a regra 72 é no fundo, uma das ferramentas mais úteis que os investidores iniciantes, não é? Os principiantes podem aprender, porque acaba por facilitar a estimativa e é uma forma rápida e eficiente para se conseguir achar o número de anos necessários para, com uma determinada taxa de retorno, nós conseguimos duplicar o nosso dinheiro. Assim como conseguimos calcular a taxa de rentabilidade que seria necessária para conseguir duplicar uma quantia específica de dinheiro num determinado número de anos. Mas, acima de tudo, é uma fórmula que pode ser muito boa para fazer projeções, traçar objetivos e planos financeiros no tempo. Além disso, a regra dos 72 também é útil porque demonstra o poder do efeito de capitalização. ACA juros compostos, daí eu ter feito essa introdução. Basicamente, o efeito de capitalização permite transformar pequenas quantias de dinheiro em grandes fortunas. E é mesmo verdade. Isto se tivermos paciência. Ou seja, precisamos aqui do longo prazo e de uma taxa de retorno interessante. E sim, temos de ter o fator tempo do nosso lado. Eu vejo muitas pessoas a quererem beneficiar do efeito de capitalização em 5, 6, 7 anos. Amigos, não dá. Não funciona assim, ok? Precisamos do tempo do nosso lado, isto no caso do efeito de capitalização. Esta hora já devem estar impacientes, verdade? Vá, parem lá de reclamar, ok? Aliás, um momento de parênteses, e há tanto tempo que eu não fazia um parênteses. Meus amigos, sejam gratos. A gratidão é uma das melhores ferramentas para termos a nossa própria realização. Sejam gratos, reclamem menos e vão ver que a vossa vida muda. Trust me. Portanto, agora que já pararam de reclamar, agora que já estão em modo gratidão por terem uma amiga como eu que vos diz estas coisas, ainda por cima grátis. Isto agora merecia um rufo. Estão prontos? Então, a fórmula da regra dos 72 é 72 a dividir pela taxa de juros. É isso. Pegam em 72, dividem pela taxa de retorno e têm um número de anos que o vosso património ou o vosso investimento duplica. Tão simples assim. Portanto, se têm uma rentabilidade esperada de 6%, por exemplo, pegam nos 72, dividem por 6 e voilá, o resultado são 12. Significa que, com uma rentabilidade e um retorno de 6%, o vosso investimento duplica em 12 anos. Agora é fazerem as contas e as projeções. E sim, é muito simples e é muito poderosa esta regra. E acima de tudo, eu espero que a levem para vos ajudar nos cálculos de cabeça sobre aqui os efeitos das taxas de juros. Então, e como é que nós podemos calcular, digamos, a regra 72 quando o número de anos é desconhecido? Ou seja, a regra dos 72 também pode ser usada ao contrário. O que é que eu quero dizer com isto? Um investidor que deseja duplicar o seu dinheiro num determinado número de anos poderia usar a mesma fórmula, o mesmo princípio para descobrir a sua Compound Annual Growth Rate, que é CAGR, ok? Que seria, em português, taxa de crescimento anual composta. E descobrir esta taxa necessária para atingir o seu objetivo. Ou seja, e ao comparar com o que é considerado, digamos, uma boa taxa de retorno para essa pessoa, pode ter uma ideia melhor de se as expectativas são razoáveis ou não. Já vou explicar. Portanto, aqui o princípio é exatamente o mesmo, ou seja, vamos pegar nesta taxa de crescimento anual composta e para descobrirmos, pegamos em 72 e dividimos pelos número de anos que deseja duplicar o seu dinheiro. Vamos imaginar que um empresário quer duplicar o seu dinheiro em 12 anos, ok? Para estimar a taxa aproximada de retorno necessária para alcançar esse efeito, usa a regra de 72. 72 a dividir por 12, resultado 6, ou seja, 6% seria o retorno anual que ele tinha de ter, investindo o seu dinheiro, teria de conseguir um retorno de 6% para que em 12 anos duplicasse o seu investimento, ok? Estamos aqui a inverter. Agora vou dar aqui alguns exemplos. Vamos imaginar que o João quer duplicar o seu dinheiro em 7 anos para atingir os seus objetivos financeiros. Qual a taxa de retorno que ele precisa ter para atingir isso?
O João pegaria nos 72, divide por 7 e a resposta é 10,2857%, que é, no fundo, aqui a taxa de retorno que ele precisa para alcançar esse objetivo. Vamos imaginar a Mariana que tem uma rentabilidade de 9% das suas propriedades imobiliárias. Quanto tempo ela vai demorar até duplicar o seu dinheiro? E o que é que nós fazemos? Pegamos em 72, dividimos por 9 e a resposta é 8. 8 é o número de anos que ela vai demorar a ver o seu investimento duplicar. Vamos imaginar que o Filipe atualmente tem 5 mil euros na conta da corretora, mas queria dobrar esse dinheiro para quando acabar a faculdade, dentro de 3 anos. Isto sem adicionar mais dinheiro nenhum ao seu saldo atual. Ou seja, ele tem 5 mil e no fundo daqui a 3 anos quer ter 10. Portanto, a taxa de retorno do Filipe deve ser 24%. Ok? Para encontrar a resposta, não é? Pega-se nos 72, divide-se por 3 e vai dar os 24. Embora esses retornos 24% não sejam necessariamente impossíveis, não é? Mas, no caso, o Filipe recomendaria-se que ele continuasse a fazer aqui aportes, ou seja, reforços na sua conta da corretora, não é? Mas há aqui um ponto que é importante salientar. Em todos estes exemplos que vos dei, acabei por falar de juros nominais. E quando nós falamos de aplicações financeiras, em particularmente, eu gosto de ter sempre em conta os juros e os ganhos reais. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer descontar a inflação. Portanto, juros reais é igual a juros nominais menos a inflação. Por exemplo, e pegando aqui nos 10% para ser mais fácil fazer a conta, ok? Para isto ser tudo mais fácil. E depois vocês usam os números que vocês querem. Então vamos imaginar que temos ganhos de 10%, não é? Mas tínhamos uma inflação de 5% ao ano, que é algo que não se passa em Portugal, mas que não é tão desconhecido assim dos nossos amigos no Brasil, não é verdade? Portanto, 10% de retorno com uma inflação de 5% não é o mesmo do que temos 10% de retorno com uma inflação de 1%, ok? Em todo caso, eu vou recomendar que vejam o vídeo que eu fiz sobre a inflação, que eu tenho no meu canal de YouTube. Eu vou deixar na descrição o link e que ajuda de uma forma muito didática e divertida. Vocês já sabem que eu tenho esta componente que eu acho que o humor ajuda muito a desconstruir também, a aproximar e para explicar. Eu faço isso na faculdade, eu faço isto com jovens que eu dou aulas, não é? Meus amigos, eu dou aulas dos 6 anos aos 90 anos. Eu apanho a cadeia toda, ao longo da minha carreira apanhei a cadeia toda, desde das criancinhas até aos bisavós, e é maravilhoso o feedback que tenho desde os Pikachus até aos nossos séniores, que tanto aprendi com eles e que tanto continuo a aprender, e um grande beijinho para todos os séniores deste país, deste mundo, por aí. Então, a inflação corrói a rentabilidade. Como eu digo, é como se fosse um ácaro, estão a ver, é um agente corrosivo. Por isso, sempre que pensamos nos retornos acima da inflação, aliás, sempre que pensamos em retornos, temos de pensar em ganhos acima da inflação. Mas eu agora vou explicar como é que podem fazer esse cálculo, ok? Papel, tudo ok? Os runners já estão a ver que têm que chegar a casa e têm que apontar. Então, eu vou utilizar, lá está, eu uso os exemplos dos 10%, que é para às vezes também ser mais fácil, ok? Vamos usar os exemplos de 10% com a taxa de inflação a 5%, ok? Portanto, para este caso, nós teríamos um retorno real anual de 4,76%. Como é que eu cheguei aqui? Vão pegar na fórmula, ok? Do retorno real. Abrem parênteses, 1 mais a taxa de juro, fecha parênteses, divide 1 mais inflação, fecha parênteses, menos 1, ok? Portanto, considerando que houve aqui que este investimento rendeu cerca de 4,76% ao ano acima da inflação, ele teria duplicado em 15 anos. E é por isso que as taxas de rentabilidade, além das comissões, também têm de ser consideradas, ok? As taxas de rentabilidade, quando vemos uma taxa de rentabilidade, descontamos as comissões, descontamos também a inflação. E em países onde a inflação está muito alta, tenham muita atenção. E volto a frisar, não é o caso de Portugal, mas temos muitos portugueses, brasileiros que nos ouvem e que acompanham este podcast, e um grande beijinho a todos os brasileiros, portugueses,
por esse mundo fora que nos acompanham e que também procuram adotar os ensinamentos aqui do nosso podcast Money Bar à realidade do país onde se encontram. Tenham muita atenção. Portanto, lembrem-se de utilizar a regra dos 72 em conjunto com o cálculo da taxa de juros real. Esta é a melhor forma de se aplicar a regra dos 72. E agora percebem que este cálculo rápido pode facilitar imenso a vida do investidor. E esta hora, não é? Já estão agarrados à calculadora. Verdade? Estão a sorrir? Pois é, eu já vos conheço, não é? Mas queria também deixar aqui uma nota, que há de facto aqui uma corrente que considera ser mais preciso utilizar o número 69, ok? Em vez do 72. Portanto, neste caso seria a regra 69. E o número 69, isto porque o número 69 é mais preciso para o efeito da capitalização, então a fórmula aqui seria os 69 e depois adicionar 0,35. Portanto, também podem encontrar esta fórmula, ou seja, um investidor, vamos fazer as contas, que espera um retorno de 10%, e que divida por 69, não é? 69 a dividir por 10 vai dar 6,9. Depois adiciona os 0,35, porque é assim esta vertente da fórmula, e daria 7 anos, ou seja, 7,25, 7 anos e pouco mais de 2 meses. Ou seja, em 7 anos e 2 meses, mais ou menos, duplica esse capital. Mas agora, se vocês fizerem um exemplo com o cálculo, como é aqui o atalho, não é, da regra dos 72, 72 a dividir por 10 vem que dá 7,2, ou seja, não é muito longe e acaba por ser mais fácil. Portanto, recomendo que usem esta regra para vos ajudar até no vosso planeamento financeiro e na definição das vossas metas. É uma fórmula muito simples, portanto, vocês agora passam a ver, ok, eu tenho este capital, em quanto tempo eu vou conseguir duplicar, ou até podem começar a fazer projeções, ou seja, vou juntar determinado capital e a partir daí quero ver quanto é que eu posso duplicar e vão usando aqui inclusivamente a regra dos 72 para ver o capital esperado e isto aplica-se sempre que nós estamos aqui a calcular a parte das taxas de juros. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio do fantástico Money Bar. Dizer que descubro que afinal há quem não ouça mesmo até ao fim, não é? E agora vou começar a deixar dicas no último segundo. Que é para ver quem é que tem o commitment. Meus amigos, isto é tudo uma aprendizagem. Quem desiste porque já acha que sabes, por vezes perde a oportunidade, amigos. E agora vocês pensam que estou a ser marzinha, mas não estou. Eu estou a ser vossa amiga, a que vos diz as verdades e que vos tenta abrir os olhos e a cabeça. Meus amigos, eu não estou aqui para vos dizer o que vocês querem ouvir, que é o que andam para aí a fazer. Eu estou a dizer o que vocês precisam de ouvir para mudar a vossa mentalidade e resultados em relação às finanças pessoais. Vocês já sabem que por mim, vocês eram todos milionários, mas boas pessoas, sempre. Queira o bem, faça o bem e o resto vem. Gosto muito desta frase. E eu acrescentei, não é? Fiz aqui um desviozinho padrão. Eu acrescento mais um ponto que é queira o bem, faça o bem e vista na literacia financeira que o sucesso vem. É bonita, não é? E para isso, recomendo que também subscrevam a newsletter do MoneyLab. Basta ir ao site www.moneylab.pt para não perderem nada. E também têm a oportunidade de se juntarem ao nosso magnífico grupo e fantástico no Telegram, que já tem uma comunidade ali simpática. Eu vou deixar aqui um link para vocês entrarem no grupo e de meus amigos, que haverá novidades. E como sempre, é tempo de agradecer também a todos pelas mensagens de apoio e carinho que tenho recebido. Vocês são para lá de incríveis. A minha profunda gratidão. E agora é que eu vou ver quem ouviu até ao fim. Portanto, se chegaram até aqui, vão colocar o hashtag 69 na imagem correspondente ao episódio. Pode ir ao meu Instagram, que eu deixo normalmente lá sempre uma imagem. Tenho uns ouvintes sempre muito atentos, que às vezes ainda não pus a imagem, eles já estão à procura do sítio, não é? Amigos, se é o vosso caso, wait for it e depois vão lá, porque eu ponho sempre uma imagem. Ou então na plataforma onde vocês estiverem a ouvir, que alguns ouvem no SoundCloud, ouvem no sítio, portanto, metem hashtag 69 e mais nada. Assim, aqueles que fugiram antes vão ficar baralhados, não é? Porque a regra chama 72 e eles vêm 69, vão ficar, e pode ser que venham a ouvir o que ficou a faltar. Além disso, se chegaram até aqui, sabem que haverá também um link na descrição
para poderem aceder a um Excel simples que aqui a vossa amiga já preparou para vocês fazerem as contas, não é? Aquela parte em que respiraram fundo e de fogo, andei a apontar isto tudo e está lá um Excel. Quem é, amiga? Quem é? Pois é. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e o meu Instagram, Bárbara__Barroso, cujos links vou deixar aqui na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, onde estiverem a ouvir, deixarem uma avaliação também lá no iTunes. Vão lá, meus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.